Vamos para a palavra, porque, amém, se for para o Senhor, aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Vamos para a palavra para manter a ordem do culto, né? Para não escandalizar, mas, né, Eli? Dava para continuar, não dava? Dava, não dava? Meu Deus, que presença maravilhosa, né, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Misericórdia naquela bateria ali, fui falar com a Sara, rapaz, é calor, hein? Ali é o estreito, hein? O espírito desce diferente ali. Queridos, aí está, vamos lá então. Interessante, né? A arte de esperar. Diante de uma situação difícil, temos a tendência de colocar a nossa mão. É ou não é? É verdade, não é? Diante de uma situação muito complicada, a última coisa que a gente faz é esperar, sim ou não? Né? Eu estou nessa também. Na verdade, esperar é algo que nós já temos muita dificuldade. Quantos aqui têm situações difíceis a serem tratadas? Ou talvez solucionadas? Todos nós. Todos nós temos situações que queremos ver a solução. E aí eu te pergunto, essa solução, ela vem por meio da sua iniciativa, ou você olha esse cenário e fala, eu vou esperar no Senhor? A gente sabe que o correto é esperar, mas é difícil. Abra sua palavra em 2 Samuel 14, 14. 2 Samuel capítulo 14, versículo 14. É difícil esperar. É fácil esperar, pastor Amélio? Não é, né? A gente já quer sair fazendo, né? A gente não espera no trânsito, não espera em nada, irmão. Eu não consigo nem esperar comida em casa na hora do almoço, rapaz. Eu já quero sair comendo o que tiver. Né, Rafa? 2 Samuel 14, 14, eu quero ler com você o final do versículo. Que diz, ótimo, que diz, mas Deus não tira a vida, ao contrário, cria meios para que o banido não permaneça afastado dele. É assim, qual é o contexto de 2 Samuel 14? Se você, pastor, me resuma 2 Samuel 14, colocaria dessa forma. Um pai com saudade de um filho. Ponto. O que acontece aqui é que Davi, ele está com saudade de seu filho Absalão. Não sei se vocês se lembram, mas Aminon vai abusar, estuprar a sua meia-irmã Tamar. Absalão mata ele e foge. E agora aqui em 2 Samuel 14, está esse cenário de resolver uma situação difícil. Como nas nossas vidas. Aqui Davi encontra um dilema, preciso resolver uma situação difícil. Qual situação? Trazer Absalão de volta. Então todo o cenário aqui de 2 Samuel 14 é para resolver essa situação. E aí o que acontece? Davi está com saudade do seu filho e há um dilema aqui. Não sei se você se lembra o significado da palavra dilema, mas o significado da palavra dilema é uma situação difícil que exige escolha. Uma situação difícil que exige escolha entre duas ou mais opções. Você tem que escolher o que fazer para resolver. Davi está na mesma situação aqui. Ele precisa
resolver. E o que acontece aqui? Aqui existem várias pessoas tentando resolver a situação. Não muito diferente das nossas vidas, né? Por exemplo, você vai entender, porque aqui, esse versículo 14, é quando Joabe, um dos seus soldados, ele vai arquitetar com uma mulher inteligente para ela ir ter uma conversinha furada com Davi e tentar motivar Davi a trazer Absalão. Está todo mundo tentando resolver a situação aqui. Veja só, por exemplo, você tem Joabe, que sabia que Davi estava com saudade do seu filho. Joabe chama uma mulher sábia de Tecoa, então Joabe tenta resolver a situação. Chama a mulher, falou: mulher, você é sábia, vai lá, conversa com Davi, resolve a situação. A mulher, coitada da mulher, que ouve Joabe falar, vai até o rei e tenta resolver a situação. O coitado do Davi, que ouve a mulher que foi enviada pelo Joabe, Davi tenta resolver a situação. E aí, no fim das contas, que o filho de Davi, Absalão, até vem para a cidade, mas de uma maneira um pouco, Davi não quer vê-lo, deixa ele isolado. E aí, no fim das contas, até Absalão tenta resolver a situação, incendiando ali uma porção de terra de Joabe para chamar a atenção de seu pai e conseguir falar com ele. Ou seja, está todo mundo tentando resolver a situação. É tipo assim, tem uma situação difícil, vem o cunhado, vem o tio, vem o primo, vem a tia, vem o pai, vem o irmão, falou: não, você tem que fazer desse jeito. Aí vem outro e fala: não, esse jeito está errado, faz desse jeito. Davi está nesse fogo cruzado aqui, irmão. A mulher de Tecoa tenta resolver a situação, Joabe tenta resolver a situação, Davi tenta resolver a situação, o filho tenta resolver a situação, está todo mundo querendo, entenda, pôr a mão para resolver, quando é algo que só Deus pode resolver. É isso que eu quero que você entenda, que nas situações das nossas vidas, nós queremos resolver com a nossa mão, mas muitas vezes não é você quem vai resolver, é Deus. E eu quero que fique claro isso. E eu perguntei aqui, né, quantos de nós sabem esperar? É difícil, é um desafio para todos, né? E não somente é um desafio para nós, mas se você for ver as escrituras, tem inúmeros exemplos de gente que também não soube esperar. Só alguns aqui, 4 exemplos rápidos para que você possa entender isso, mas a gente poderia ir do Antigo até o Novo Testamento falando gente que não soube esperar para resolver a situação. Por exemplo, você tem própria Sara, que vai levar a sua concubina Agar para se relacionar com Abraão em Gênesis 16, quando a situação não seria resolvida dessa maneira. Vocês se lembram desse relato? Ele é bem conhecido de todos nós. Ou então você pode avançar e ir para Gênesis 27, você vai ver Rebeca pegando o seu filho preferido Jacó, para enganar o pai Isaac, tentar resolver uma situação que só Deus poderia resolver. Ou então você pode pegar em Gênesis 30, Jacó, que ele vai ajeitando os rebanhos com as varas para que pudessem dar crias específicas, e ele põe a mão dele para resolver a situação. Ou então, por último, você pode ver em Gênesis 12 que Abraão, para resolver a situação, ele vai mentir sobre a sua esposa Sara. E aí vai uma lista infinita que você pode dar outros exemplos também, mas tudo isso para mostrar o quê? A gente quer resolver do nosso jeito. Não tem como. A gente quer pôr a mão e resolver o negócio na hora, né? Mas não é assim diante do Senhor. Escute uma coisa, você aqui nesta noite que entrou com situações difíceis para serem resolvidas. É o Senhor quem as resolve por nós. Está claro? Amém, então. É a primeira coisa que você precisa ter clareza hoje. Isso não significa que nós vamos ser inativos, deixar de fazer, trabalhar, conciliar, nos esforçar, mas a solução vem do Senhor. E aleluia por isso. Resumo da história então. Decisões tomadas de formas apressadas prometem solução, mas entregam destruição. Não tome atitudes apressadas. Elas solucionam temporariamente. Elas prometem uma solução,
mas elas entregam destruição. Quer um exemplo? Estamos falando que aqui era para trazer um filho que o pai tinha saudade. Absalão veio ou não veio? Veio, correto? Vocês estão comigo? Amém. Ele veio. Esse é o capítulo 14. Se você for para o capítulo 15, sabe o que acontece? Davi corre de Absalão, porque Absalão quer tomar o reino. O que isso significa? Uma atitude apressada trouxe destruição. Agora o próprio Davi que traz o filho de maneira errada, muito controversa, é verdade. Mas o que eu quero te dizer e ficar claro é, quando a gente toma uma decisão apressada, de forma apressada, promete solução, mas entrega destruição. Calma. Calma. Calma, o Senhor vai preparar o cenário para que a situação seja solucionada. É assim que é. Quer um segredo? Quer uma dica? Não fale nada. Quero te dizer, não faça nada. Mas já disse, não é inatividade. Continue com as suas coisas. Mas o Senhor é quem vai solucionar para nós. Aleluia por isso, glória a Deus. E é muito interessante, porque beleza, tudo bem. Entendemos isso. Mas então, como é que as nossas situações, afinal de contas, vão ser resolvidas? Tá bom, pastor, legal, tudo bem, entendi. Mas como é que as coisas na minha vida vão ser solucionadas? Né? Como que as situações da minha vida vão se resolver? Explica para mim. Vamos ver. O que me chama a atenção desse versículo são essas duas palavras: o Senhor cria meios. É muito forte essa expressão. Cria meios. É muito forte porque, se você, por exemplo, pegasse um dicionário, quer dizer, se você pegar um dicionário de hebraico, e você pegar esse versículo, você vai ver que cria, ele vem de rachave, e meios, ele vem de marrachave, ou seja, quando ele diz cria, é um verbo que significa pensar, calcular, planejar. E o substantivo meios significa pensamentos, planos, desígnios, projetos. Ou seja, o que é que, e é muito interessante, pastor Felipe, porque se você for ler o Antigo Testamento, você vai ver que esse verbo hebraico, acompanhado desse substantivo, é um padrão, sempre um vem seguido do outro. E nós vamos ver alguns casos aqui. Ou seja, o que é que isso, tudo bem, mas qual é a relevância de sabermos disso? A relevância é que isso mostra intenção de Deus. Ele tem intenção de agir na sua situação. Está claro para você dessa forma? Ele tem o verbo, ele pensa, calcula e planeja, como ele tem planos, desígnios e projetos, acredite você ou não, para a sua situação, e para a minha situação. Ele cria meios, ele rachava e marrachava para ficar bonito. Isso mostra intencionalidade. Deus tem intenção na sua situação. Olha o tamanho dessa expressão. Não só isso, ele é engenhoso. Sabe quando você fala do filho? Esse filho aí ele é engenhoso para as coisas erradas. Deus é engenhoso para as coisas maravilhosas. Mostra que ele tem um engenho. Deus não é passivo. Pelo contrário, ele arquiteta caminhos para as situações que você está vivendo. Isso é maravilhoso. Aquela mulher está dizendo para Davi: Davi, Deus cria meios. E a prova de que Deus não é passivo é que o versículo não acaba assim, cria meios, ponto. Não, nós lemos ali atrás,
ele cria meios para quê? Ou seja, há um objetivo. Deus vê a sua situação e Ele não diz assim, deixa rolar, vamos ver onde vai dar. Pelo contrário, Deus vê as situações em que estamos vivendo e Ele vai dar um para quê a elas. Deus soluciona elas. Deus não deixa nada aberto ou Ele é passivo. Não. Ele soluciona. E glória a Deus por isso. Ele resolve. Ele é o homem que resolve definitivamente. Isso é incrível. E eu disse a vocês que esse verbo, junto com esse substantivo, se repete por várias outras passagens. Passagens essas, muito famosas, que são realmente impactantes, e de culto a culto nós declaramos elas de vez em vez. Por exemplo, veja só, quando nós... exato, aqui é só a expressão, ou seja, se nós tivéssemos aqui então uma Bíblia hebraica, o sentido desse cria-meios seria, e ele planeja planos. Parece redundante, mas é essa ideia de arquitetar, ser minucioso, cuidadoso. E o mais incrível de tudo, é para as nossas situações. Parece que Deus não está vendo. Parece que elas são insolucionáveis. Parece que é um caos que ninguém pode resolver. Mas Deus planeja planos. Planeja planos. E pasmem, a gente podia seguir essa pregação por um outro viés, que é dizendo o seguinte: Deus planeja planos para trazer como que é a expressão do versículo? O banido. Está falando de Absalão. Está falando assim, Deus cria meio para trazer o perdido. E aí a gente podia ficar pregando, Deus vai trazer o desviado esta noite. E seria verdade, é correto. Mas eu quero que você vá além na sua compreensão e você veja o impacto de Deus criar meios para solucionar as situações das nossas vidas. Veja só, aonde essa mesma expressão vai se repetir em textos muito famosos. Por exemplo, quando nós pegamos a nossa palavra para ler Jeremias 29:11, deixa eu abrir aqui porque eu devia ter colocado a expressão em parênteses e o texto completo, né? Aí agora eu tenho que fazer isso aqui. Só tomar um gole de água. Jeremias 29:11, o povo sabe de decor isso aqui. Porque sou eu que conheço os planos. A mesma expressão de 2 Samuel 14:14. Que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de lhes causar dano. É plano de novo? Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Ou seja, independente da sua situação, Deus tem um futuro, Deus tem uma solução, Deus tem um caminho. É a mesma expressão que nós estamos vendo em 2 Samuel 14:14. Ele tem um futuro, Ele tem esperança, Ele sabe o caminho, aleluia. Mas também é a mesma expressão quando nós lemos Salmo de número 33, verso 10 ao 11, que é maravilhoso também. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos. Mas o quê? Mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Ô queridinho, a sua vida é um propósito no coração de Deus. E você está achando que essa situaçãozinha aí vai te derrubar diante do soberano? Claro que não, querido. Os propósitos, os planos do Senhor permanecem para sempre. Essa situação que você está vivendo, seja qual for, ela é temporária e passageira, porque os planos do Senhor, eles duram para sempre. Aleluia! Mas nós também vemos o mesmo padrão de repetição quando nós lemos Isaías, capítulo de número 55, verso 8 ao 9, que diz: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos
os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. O Senhor é muito maior do que a situação que nós estamos enfrentando, aleluia! É que os nossos olhos, eles estão ali, eu tenho que resolver, mas Ele planeja planos, e os pensamentos do Senhor são muito maiores do que nós estamos vendo. É como quando o profeta disse ao seu discípulo: você está com medo deste exército que vem nos enfrentar, mas eu oro para que Deus abra os seus olhos, e veja que maiores são os que estão ao nosso redor. Maior é o Senhor que está ao nosso lado diante da dificuldade da situação. Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é o Criador, Ele é o dono da vida, Ele nos dá vida, Ele que levanta o sol, Ele que sobe a lua, Ele que finda o dia, Ele que cria um novo dia, Ele é Deus. Ele que põe o trabalho, Ele que tira o trabalho, Ele põe o gerente, Ele tira o gerente, Ele põe o vizinho, troca o vizinho, Ele faz o que Ele quiser. Ele é um arquiteto. Ele planeja, Ele é cuidadoso. Ou então, quando nós lemos em Gênesis, é maravilhoso. Gênesis aqui é José no Egito diante de seus irmãos, aquele que foi vendido como escravo, aquele que ficou preso. E lá no final, em Gênesis capítulo de número 50, você vai ver ele dizendo para os seus irmãos: vocês planejaram o mal, mas aquele que planeja planos o tornou para o bem. Isso mostra o seguinte: nós estávamos condenados. O que cabia sobre nós era juízo, era o inferno, pois nós, por nossas próprias forças, não somos merecedores de nada, pois pecadores somos. Então, o que isso mostra? As situações das nossas vidas. Aliás, me lembra aquele texto agora que me ocorre: Deus fez o homem bom, mas eis que ele se enfiou em muitos problemas, diz o texto bíblico. Muitas situações que acontecem conosco, convenhamos, não era para acontecer se nós mesmos não tivéssemos nos enfiado aonde não deveríamos. Sobretudo, o que isso aqui mostra é que esse arquiteto, esse planejador, já não basta ser Deus, já não basta depositar o Espírito Santo, já não basta nos revestir de graça e misericórdia, já não basta nos dar uma veste branca, já não basta lavar os nossos pés, já não basta nos dar um novo nome, já não basta preparar uma nova Jerusalém, já não basta escrever o nosso nome no livro da vida. Ele ainda fala: enquanto você estiver aí na terra, rebanho, sobre as suas situações, sou eu, Deus, quem planeja a solução de cada uma delas. E você vai me dizer que eu não vou servir Deus, rapaz? Tu está com a cabeça onde? Ou seja, tudo isso mostra que nós estávamos condenados, mas Deus tem seus planos para restaurar o banido, aleluia! Glória a Deus. Mas, pastor Felipe, aqui já estava bom demais, a gente encerrava aqui. Mas essa expressão, ela também vai aparecer em um outro contexto que me surpreendeu. Esse mesmo verbo e substantivo, ele aparece em um momento inesperado, que é em Êxodo, capítulo 31. Um negócio nada a ver. Todo líder que se preze, todo pastor que se preze, ele vai pregar Êxodo 31. Porque é muito interessante isso aqui. Só que deixa eu te falar, Êxodo 31, irmão, é aquela parte que quando você está fazendo a sua leitura devocional, você pula, porque é chato. Está falando de costurar cortina, está falando de talhar
poste, porque está falando das coisas do templo do Senhor, está falando de medida de cortina, está falando de cor das coisas, está falando do tamanho do negócio, está falando o que é prata, o que é prata, o que é ouro, o que é ouro, o que é bronze, o que é bronze. Só que de repente aparece essa palavra, esse mesmo padrão. E olha que interessante, vamos ler aqui Êxodo 31:6. Disse então a escolha dos artesãos, artesanato. Estamos falando de artesanato do tabernáculo. Disse então o Senhor a Moisés: eu escolhi Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E é muito bonito, por isso que a gente prega essa palavra. Verso 3: e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade, plena capacidade artística. Cadê os artistas aí? Eu já vou chegar em você, calma. Olha só, para pregar, para ser líder de nações, para desenhar. Para desenhar. Cadê a galera lá que mexe nos sistemas lá de desenho e projeção para imprimir naquela impressora? Cadê a galera dos projetos aí? Para desenhar e executar. E aqui eu fiz de maneira certa, coloquei entre parênteses a mesma raiz. Na verdade é uma expressão aqui, se você assim desejar, o campo semântico, se você assim quiser, da palavra. Ou seja, o que significa isso? Campo semântico é nada mais, nada menos do que dizer da onde a palavra começa até onde a palavra vai, o que ela abrange, o que ela envolve. E a raiz, a mesma raiz está aqui, só que agora ele está falando de desenho, de arte. Para desenhar e executar trabalhos em ouro, em prata e bronze, para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Cadê aí as mulheres que fazem os doces? Cadê as mulheres aí que fazem os salgados? Cadê aqueles que soldam? Cadê aqueles que soldam? Por que não ser o melhor soldador? Um homem que aqui está nesse marrete, já me perdi na expressão, mas para desenhar. Cadê os engenheiros? Onde estão aí os designs de interiores? Passa da nossa cabeça, a gente quer pregar, a gente quer não sei o quê, mas e ser um bom engenheiro para a honra e glória do Senhor? Mas e ser um bom desenvolvedor de design de interiores para a glória de Deus? Mas e ser um bom soldador para a honra e glória do Senhor? Mas e por que não ser alguém que faz um trabalho artístico, um artesanato de maneira gloriosa para a honra do Senhor? O campo vai muito além do que nós achamos, irmãos. Deus é contigo no seu lar e no seu ofício, em nome de Jesus, aleluia, por isso. Você está comigo, irmãos? É incrível, incrível. Além disso, designei a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, para auxiliá-lo. Também capacitei todos os artesãos para que executem tudo o que lhe ordenei. Sai do campo todo do que a gente está falando de 2 Samuel 14. Ele começa a falar de trabalho manual, irmão. Mas essa é a mesma forma que Deus planeja. A mesma expressão agora aqui vira um design redentivo. Deus age como um arquiteto de meios, assim como Deus também age como um arquiteto do seu futuro. Deus é aquele que é um arquiteto para solucionar a sua situação, e Ele também é um arquiteto para usar a sua mão no seu trabalho do dia a dia. É incrível imaginar. Na verdade é até difícil de imaginar Deus como um designer. Mas é exatamente isso que aqui esse contexto nos apresenta. O mesmo Deus que dá design ao tabernáculo, cortina, Santo dos Santos, o propiciatório, as cortinas, o mesmo Deus que dá design ao tabernáculo, é o mesmo Deus que desenha a volta do exilado e do banido. O mesmo Deus que cuidou daquele tabernáculo de forma minuciosa, é o mesmo Deus que olha para a sua situação de forma minuciosa e diz: vamos solucionar este caso.
Por isso eu digo a você nesta noite mais uma vez: espera no Senhor. Ele é o arquiteto, Ele é o design, Ele sabe como deve fazer. O povo olhava aonde a arca do Senhor estava depositada e eles diziam: meu Deus. A rainha de Sabá foi até Salomão porque ela falou: não é possível o que eu tenho ouvido, que esse design aqui criou. E ela falou: eu ouvia, mas agora eu estou vendo, e esse Deus é Deus verdadeiro, e este mesmo Deus que cuida dos detalhes é o mesmo Deus, creia, irmão, irmã, que está olhando para a sua situação, para da mesma forma como foi no templo, solucionar também os casos da minha e da sua vida. Isso é na verdade, a raiz dessa palavra mostra o seguinte: na sua mente Deus tem uma intenção, o seu propósito sempre tem um alvo, e o seu projeto sempre será executado. E nessa reta final, estou quase encerrando, eu fiquei com isso na cabeça: design, artesão, Ele que faz, Ele que soluciona. Mas fiquei com essa coisa de design, artesão. Vem alguma passagem na sua cabeça quando fala que Ele é o design? Alguém quer arriscar alguma passagem bíblica que remeta a essa questão de Ele ser aquele que modela? Quem falou? É isso, é isso. Me remeteu exatamente a essa passagem. Interessantíssimo, e faz todo sentido agora, porque se isso mostra que Ele é um artesão, somente um artesão vai mexer no barro. Tem que ser bom, não é qualquer um que tem o dom. Normalmente nós vemos um artista renomado, nós falamos: esse era um homem do seu tempo, deixou a sua marca. E Cristo que mexe com barro, irmão, para e pensa, Ele é Deus. Ele podia ter falado assim: eu sou Deus, dono das estrelas, do tudo, de tudo, de todos, de todo, tchau, tchau. Mas o Senhor fala assim: ó, do barro eu vou moldando, e só um designer preciso vai conseguir elaborar da devida forma esse vaso. Ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês? Agir com vocês. Ele não está dizendo que Ele vai agir sozinho, Ele está dizendo que Ele vai agir com vocês. Aleluia! Como fez o oleiro, pergunta o Senhor, como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos. Ele sabe fazer o trabalho certo, Ele sabe solucionar de forma certa. É que esse vaso ali está com as pontas para cá, mas Ele está passando a mão para endireitar. Glória! E quero colocar aqui para vocês, estamos falando dessas situações difíceis de serem resolvidas. Convenhamos, a vida não é fácil. Chegamos em um certo ponto que são só situações difíceis para tratarmos, resolvermos, injustiças, muitas vezes situações que infelizmente erramos e levou a um nível que foge do controle, não sabemos como solucionar. A coisa fica feia. A coisa fica feia. E quando a coisa fica feia, uma situação que já desandou, é muito interessante porque eu vou usar, para explicar isso, eu vou usar um paralelo, e é o último exemplo que eu aplico, que é da fornalha. Quando nós falamos de fornalha, o que vem à mente? Dunamis, piada interna aqui entre nós aqui. Vem Sadraque, Mesaque e Abednego, correto? Fornalha ardente, tudo mais. E tudo bem, ok. Só que quando nós vamos para Deuteronômio,
ele também vai fazer uma menção de fornalha. Veja só que interessante esse comparativo. Daniel 3,19, aqui é uma porção desse texto, é muito interessante. Deus deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que de costume. Beleza, tudo bem. É o texto que nós temos como referência. Mas é muito curioso Deuteronômio 4,20, que vai dizer o seguinte: a vocês, Deuteronômio 4 é um memorial, ele está trazendo algumas lembranças, algumas questões, e ele vai citar aqui o Egito. Então, por exemplo, a vocês, porém, o Senhor tomou e tirou da fornalha, olha só, fornalha, mas ele especifica essa fornalha. Em Daniel é só a fornalha, Rafa, mas aqui há uma descrição do tipo de fornalha, ou seja, tirou da fornalha de fundir ferro. Quem é essa fornalha de fundir ferro? Vai dizer aqui, do Egito, para serem o povo de sua herança, como hoje se pode ver. E aí fica uma questão: qual situação é pior, na sua opinião? Qual fornalha, ou se assim preferir, do que estamos falando, qual situação é pior? Uma fornalha que você entra e morre, ou uma situação que não acaba? Sabe qual é a diferença dessas duas situações, ou dessas duas fornalhas? É a que de Daniel tem fim. A prova disso é que, verso 19 diz que foi esquentada 7 vezes mais do que era assim feito. E vocês se lembram dos soldados que estão carregando os 3, morrem na hora. Agora, no Egito, foram anos de uma situação que não se resolve. A fornalha de Daniel é um instrumento de execução. É como se fosse a câmara de gás dos nazistas. Você entra e morre, é instantâneo. Já no Egito, o Egito é colocado como um crisol de opressão, onde Israel foi fundido, formado como povo. A imagem literalmente é de metalúrgica. Alguém sabe o que é o crisol? O crisol é aquele copo que você vai derramar aquele metal que está sendo derretido. É algo extremamente rígido, para que aquela temperatura quente não venha escapar de maneira alguma. O Senhor está olhando Israel e Ele está dizendo o seguinte: o Egito é o crisol, e Israel é o povo que está dentro dessa opressão, dessa aflição, sendo fundido. Irmão, em nome de Jesus, as situações na sua vida precisam ser solucionadas, e não estendidas a ponto de você estar nesse copo pressionado eternamente. E aí você vai me dizer: mas pastor, eu já fiz de tudo, eu já tentei resolver, eu já falei, eu disse que ia acontecer isso. Ele e ela já toma a própria opinião dela. Eu não tenho domínio, eu não tenho controle. Mas é exatamente aí. Agora o domínio e o controle já não é mais seu. Agora o domínio e o controle é de Deus. Pastor, mas eu não consigo solucionar. Então ore nesta noite: Senhor, a solução não depende de mim. Nesta noite eu encerro essa situação, pois creio que o Senhor, no seu tempo, irá solucionar. Mas eu hoje saio desse crisol, em nome de Jesus. Alguém aqui entende o que está sendo pregado? Mas o que não dá para ver é você fervendo, oprimido e pressionado por algo que você nunca vai poder solucionar, porque isso só cabe ao designer, aquele que planeja planos. Ó vermezinho de Jacó, ó névoa que pela manhã está e à meia-dia já não está mais.
Você não resolve nada, meu filho, minha filha. Eu não soluciono nada, meu filho, minha filha. Ponha na mão de Deus aquilo que só Deus pode solucionar. Você não vê que Ele é um oleiro? Você não vê que é Ele sobre as suas mãos? Essa casa nunca foi tua, sempre foi de Deus. Esse casamento nunca foi teu, sempre foi de Deus. Esses filhos nunca foram teus, eles são de Deus. Mas então, como, Sara, por favor, me ajuda aqui. O Mateus também aqui do teclado, por gentileza. Irmãos, olha o povo no Egito. Antes eles tinham os tijolos. Aí depois assume o novo faraó e fala assim, ó, você tinha a matéria, mas agora nem a matéria você vai ter mais. Agora você vai ter que buscar o insumo para produzir o tijolo e entregar na mesma quantidade. Você já imaginou a opressão da vida de um israelita no Egito? Aí eu te falo o seguinte, na hora de resolver a situação, o que o povo do Egito quis fazer? Quis voltar, irmãos. É muito interessante porque na hora do mar se abrir, o povo olha para trás e fala assim, meu Deus, ô Moisés, deu ruim. Vamos voltar, porque deu ruim. E me parece que às vezes nós não queremos solucionar as situações. Me parece que às vezes nós queremos mais mostrar como nós fomos injustiçados. E que vejam como eu estou sendo oprimido por todos da família. E nós não solucionamos o caso. É tão simples solucionar às vezes, não é? Desculpa, eu estava errado. Me perdoa, você tem razão. Eu vou mudar. Eu vou sair desse negócio. Mas aí vem uma palavra de Deus. E é o último texto que nós lemos, que é maravilhoso. O povo está numa situação, já trabalhava escravizado. Tinha tijolo, não tinha mais tijolo, tinha um pó. Comia o que o Egito dava. Cebola, pepino, um monte de coisa nada a ver. Está andando no deserto. Aí o povo chega e fala, Moisés, acabou, cara, não, e agora? Mas aí vem uma palavra do Senhor por meio de Moisés. Fique de pé, queridos, fique de pé. Deus tem solução para a sua situação. Deus tem. Ele é Deus. Não importa quem você seja. Não importa quem você seja. Se os seus ouvidos estão ouvindo estas palavras, eu venho lhe dizer em nome de Jesus nesta noite, que Deus tem solução para toda situação. É uma palavra de esperança ao nosso coração nesta noite. Aleluia. E é com esse rojão que Moisés vai dizer ao povo por meio do Senhor. Êxodo 14, de 13 a 16. Sabe, irmão, eu quero que você imagine essa sua situação aí, ou até no plural, situações. Às vezes você não sabe nem mais enumerar, é um caos total que você fala, meu Deus, não tem nem o que fazer mais, vamos de arrasta, já foi. Não, o Senhor põe tudo em ordem. A vida do crente anda em ordem. E o que o Senhor diz? Moisés, fala lá para a Arena Transformados.
Fala para eles, fala para elas que estão olhando essa situação e dizendo: Senhor, não dá. Não tenha medo. Pode apagar a luz. Não tenha medo. Porque a primeira coisa que Satanás coloca no nosso coração é medo. E o Senhor não opera no medo. Fiquem firmes. Fica firme aí, irmão, irmã. Fica firme aí. Não tenha medo. E veja o livramento que o Senhor lhe trará hoje. Oh, eu creio que enquanto estamos aqui, o Senhor vai desembaraçando situações. Oh, eu creio, eu acredito nisso. Eu estou convicto disso. Eu estou certo de que neste ambiente de adoração, enquanto nós estamos aqui meditando na palavra do Senhor, Ele envia seus anjos para operar o livramento por meio do dia que se chama hoje. Vai desembaraçando essas situações, Senhor meu Deus, que nenhum homem, nenhuma mulher pode desfazer ou corrigir, a não ser o Teu poder, Senhor meu Deus. Porque vocês nunca mais verão os egípcios. Que essa situação seja solucionada e você nunca mais sofra com ela. Meu Deus, você está escutando isso? Que essa situação seja solucionada e que você nunca mais seja pressionado por ela. O Senhor lutará por vocês. Então somente acalme-se. Você não precisa acordar ansioso amanhã não, desesperado: meu Deus, para onde eu vou, o que eu faço? Não, acalme-se. Oh. Acalme-se. Acalme-se, você está muito agitado aí, meu irmão, meu irmão. Queria que você fechasse seu olho, desse uma respirada aí e ouça o que o Senhor está te dizendo. Acalme-se. Ei, para onde você está indo, ovelhinha do rebanho? Volta, acalme-se. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Ei! Você não percebeu que essa situação está levando a sua vida para trás? Você não percebeu que a sua vida não avança? É um marasmo de mesmice, nunca dá certo, nunca dá nada, não vai para nenhum lugar. Ei, deixa o Senhor solucionar e pare de se lamentar. Avance! Avance! Seja melhor, seja maior. Ele é um arquiteto, Ele é um designer, Ele planeja planos. Erga a sua vara. Você pode fazer assim comigo? É a sua mão de autoridade, irmãos. De verdade, irmãos. É a sua mão de autoridade. Erga a sua vara. E diz o texto: estendendo a mão sobre o mar, e as águas se dividirão. As águas se dividirão nessa situação. Oh!
É tanta água aí para resolver que só o poder de Deus para fazer passar a seco. A Sara trouxe este louvor algumas semanas atrás. Um simples louvor, mas que me impactou. E dentro do que nós estamos meditando, eu gostaria que você fechasse os seus olhos e fosse ministrado por essa verdade. Você não tem falta de nada, querido. Você não tem falta de nada. A matéria às vezes dá uma faltinha aqui, dá uma faltinha ali, mas no final do dia você tem vida. E se você morresse hoje, você tem a vida eterna. A situação mais difícil de todas ele solucionou, que era o inferno na nossa vida. A situação mais difícil, Deus, o verbo se fez carne, o Filho unigênito veio, e como um cordeiro ele se entregou. O resto, irmão, a gente leva. Tire uns minutos, tire uns minutos. Deixe a presença de Deus te lavar aí, querido. Essa situação vai se resolver. Se resolver.